Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, As Curas de Jesus. E hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos falar, gente, de um assunto super importante, que são os fluidos e as curas. E hoje, numa noite extremamente chuvosa, eu estou aqui em Curitiba, o pessoal de Fazenda Rio Grande lá tem gente sem luz, então nós vamos provavelmente ter que iniciar o nosso estudo comigo fazendo a prece inicial. E aí vamos ver se a Vânia consegue entrar para fazer a prece final. Ela estava até há pouco aqui comigo, mas a internet dela não estava boa. Enquanto isso, vamos dando uma boa noite aqui para nossa querida Deia, lá do nosso EEVJ. Seja bem-vinda, amiga. O Rogério do Dom Bosco, a Clara do Dom Bosco, a Elisa do Dom Bosco. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Olha, gente, é muito interessante esse livro As Curas de Jesus, e eu vou explicar para vocês por quê. O nosso querido Joaquim Bueno Neto, ele preparou esse livro de uma forma muito bem pensada. Então, o nosso primeiro capítulo, que é o de hoje, ele é como se fosse uma introdução. Por que eu estou dizendo isso? Não estou querendo contradizer o Joaquim, mas assim, ele faz um apanhado geral sobre fluidos e curas. Para quem é médium passista, é mais uma dica interessante para entender um pouquinho melhor, porque o que Jesus fazia era exatamente essa manipulação de fluidos. Então, o Joaquim teve essa iluminação de nos trazer alguns conceitos, né? Não dá para trazer todos, porque são muitos, mas ele nos trouxe alguns conceitos importantes para que a gente, então, tenha um entendimento que Jesus, na verdade, ele não fazia milagres, né? Ele fazia curas através, então, da manipulação desses fluidos, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui. A Elisa aqui está me dizendo que lá para ela tem luz. A Nádia já chegou, seja bem-vinda. O nosso querido Eduardo Guerra. A Esther, lá de longe, né? Diz que está viajando, mas conseguiu entrar. Seja bem-vinda também. E olha quem chegou aqui, o nosso querido Benedito. Vamos ajeitar nossas telas aqui. Fala, meu querido Benedito, tudo bem aí com você? Muita chuva aí, né? Bom dia, Carlos Madaloso. Tudo bem? Boa noite a todos. Realmente, agora há pouco choveu bastante. Estão me ouvindo, não? Estou ouvindo bem. Sim. Agora há pouco deu uma pancada bem forte de chuva, mas graças a Deus já passou, já se acalmou bem. E aqui a luz continua normal, não falhou nada. Que bom, então, Dito. Então, meu querido, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Fabiola, para a Rafa, para o nosso querido Marcos Martins, é a turma aí do Dom Bosco chegando também. E vamos, então, para a nossa prece inicial, já que o amigo chegou. Deixa eu virar o slide aqui e é com você, editor. Então, boa noite a todos novamente e a todas. Neste momento, antes de iniciarmos a nossa prece, vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos, todos em união, fazendo uma prece meditada, para que chegue até os nossos corações essa irradiação, essa bênção de paz e de luz. Senhor e Mestre Jesus, ó nosso bom pastor, em teu nome estamos reunidos neste momento para iniciarmos um estudo muito importante, que é do livro cujo nome é As Curas de Jesus. De ti, Senhor. Quanta alegria estarmos contigo, não só neste momento, como em todos os momentos de nossas vidas. É chegado o momento, Senhor, o momento do chamado,
do entendimento. Essa nossa existência chegou até nós, como já das orientações do mais alto. Tudo que tivesse que ser nosso, encontraria um meio de chegar até nós. E, portanto, hoje esse livro que fala das tuas curas, por Joaquim Bueno Neto, nosso irmão e amigo, que configurou este livro, abordando tantas curas, tantos exemplos de vida, de que quando o Senhor esteve conosco, aqui no orbe terrestre, somos, Senhor, as suas ovelhas, o seu rebanho, as cartas vivas do teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, a termos o entendimento de tudo que vamos estudar. Que a tua mensagem e o bálsamo de cura que o Senhor traz para todos nós, todos os dias, alimente e ilumine o nosso espírito e que cada coração que agora está unidos, conectados, interligados por este estudo, possa ser tocado os seus corações. Hoje e por todo sempre, Senhor, sê conosco. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Dito. Muito obrigado. Eu vou deixar você aqui na telinha com a gente, e quando a Vânia chegar, eu também puxo ela para cá, que daí, de repente, se vocês quiserem, às vezes, fazer um comentário, pode interromper, porque vocês vão ter dificuldade de acessar o chat, né? E a turma do chat também vai fazendo a sua contribuição. Deixa eu só ver. Aqui, deixa eu deixar no Jesus. Vamos ajeitar as minhas telas. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma boa noite para a Wanda, para a Luciana, lá de Florianópolis. Também a nossa querida Denise Carré, lá de Florianópolis também. Seja bem-vinda. A Rosélia, que se eu não me engano é de Valinhos. Vamos ver se eu memorizei. E a nossa querida Andresa Stonoga. Olha que legal, Andresa. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, José, e seja bem-vindo, Maria, né? Os filhos devem estar juntos lá assistindo. Muito bem. Meus queridos, vamos ajeitando aqui as nossas telas, porque o tempo, né, urge, como eu disse. Então, nesse início do capítulo 1, onde nós vamos, então, só mais uma vez comentando, estudar os fluidos, né, e as curas, seria os fluidos ali, já desculpem a vergonha que eu estou passando aqui, pelo slide está escrito errado ali, mas eu prometo que eu arrumo. Então, por falar em arrumar, já vamos ajeitar a pronúncia aqui, né, gente? A pronúncia é fluidos, não é fluidos, né? Em alguns momentos, a palavra fluidos, ela tem uma acentuação, mas a gente precisa tomar cuidado para não misturar as coisas. Né? Então vamos lá, vamos caprichar. Pronúncia é fluidos. E o nosso querido Joaquim, ele começa falando a respeito, citando o nosso livro dos Espíritos, e eu começo aqui já desde a questão número 1. Vocês se lembram qual é a questão número 1 do livro dos Espíritos? Kardec perguntou o que é Deus, e os benfeitores espirituais responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, dentro desse subitem, o princípio de tudo, eu achei interessante trazer aqui a definição de Deus, segundo os benfeitores espirituais, né, que é uma definição que está talvez um pouco longe do que é Deus, mas está dentro da nossa compreensão. Porque mais adiante a gente já vai entender o porquê que eu incluí a questão número 1 aqui. E mais adiante, na questão 27, o autor nos traz assim: então, pulei duas? Não, já pus até a resposta. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito?
E os benfeitores responderam: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, agora a gente chegou no ponto importante, né? Porque se existe o espírito e existe a matéria, existe também Deus. E os espíritos, portanto, complementam essa resposta dizendo assim: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. E aqui, gente, vale a pena a gente fazer um grifo: Deus, espírito e matéria, a Trindade universal. Isso, gente, é muito importante, essa compreensão, para a gente já ir entendendo essa parte de fluidos, de energia, de curas, né? Então, quem é médium passista lida sempre com isso. É importante a gente ir introspectando, né, esses conceitos. Então, a partir desse princípio básico, portanto, a Trindade Universal, que é o princípio de tudo, nós vamos buscando o nosso entendimento sobre como efetuavam-se as curas de Jesus. E nós vamos aprofundar um pouco sobre a matéria. Então vamos um pouquinho mais adiante, falando então de fluido cósmico universal, né? Começando por ele, é a matéria elementar e primitiva do universo, né? O fluido cósmico universal, ou simplesmente FCU, como alguns falam. Então esse fluido cósmico, ele é neutro, ele é puro, e ele está em todas as partes, ele preenche todos os espaços. Então, quando a gente fala de fluido cósmico universal, é interessante a gente entender um princípio bastante simples que a gente aprendeu lá na escolinha, né, onde a professora de física, ela explicava a formação do átomo, que o átomo é formado por nêutrons, elétrons e prótons, né? Então os elétrons ficam rodando em volta do núcleo, e o núcleo é formado por nêutrons e prótons, né? E aí alguém falou assim: puxa, mas se o elétron gira em torno de um núcleo, o que tem no meio? Gente, isso que tem no meio é tanta coisa, que se tirasse o que tem no meio entre o núcleo e o elétron, o nosso corpo caberia numa caixinha de fósforo. Gente, isso que preenche esse espaço entre o elétron e o núcleo é nada mais que o fluido cósmico universal. Naturalmente, não mais tão puro quanto aquele que está no universo, né? Porque ele já tem, por assim dizer, uma contaminação do local onde ele está. Mas a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente. E nós temos, então, na Gênese, gente, anotem os livros que a gente vai citando aqui, porque eles vão se repetir ao longo do nosso estudo. Então, o segundo livro que o Joaquim cita é a Gênese, né, que é o último livro do Pentateuco Espírita. Lembram do Pentateuco Espírita? Primeiro livro, o livro dos Espíritos. Segundo livro, o livro dos Médiuns. Terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, o Céu e o Inferno. E o quinto livro, a Gênese. Note que são 5, né? Alguns incluem obras póstumas, mas obras póstumas não fazem parte do Pentateuco, que, como o próprio nome já diz, não foi escrito por Kardec, né? Então, mas é um livro também interessante, com muita coisa boa lá, né? Então, vale a pena lê-lo também. Então, indo lá para a Gênese, lá no capítulo 14, item 2. Gente, antes de eu ler o slide, deixa eu comentar com vocês uma coisa importantíssima. Se você é do mediúnico, se você é médium passista, se você faz irradiação na casa espírita, você precisa conhecer o capítulo 14 de A Gênese, porque esse capítulo fala dos fluidos, e é com isso que nós lidamos.
Importantíssimo conhecer esse capítulo 14. E lá, então, está escrito assim: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da Terra. Então, olha que bacana, gente. Só lembrando, né, nós estamos passando por esses conceitos para que a gente possa entender as curas de Jesus. Né? Então, tudo em a natureza provém desse fluido e é produto de sua transformação. Ele é, portanto, assim como o espírito, um princípio elementar do universo, que modifica-se de acordo com as emanações que recebe, sendo absolutamente puro em sua natureza e matéria tangível em seu limite oposto. Né? Olha que interessante isso. Né? Então, do lado do universo até a pedra, é tudo fluido cósmico universal. Só que quando ele chega na pedra, ele passa a ser tangível. A Andresa fez um comentário aqui, vou trazer o comentário aqui para a nossa live. Ela diz assim: aliás, no núcleo do átomo há tanta energia que fissões e fusões nucleares são bastante perigosas se mal usadas. Olha, é impressionante, né, Andresa, essa questão energética, né? É uma coisa assim que quando a gente, por exemplo, aplica um passe, a gente está lidando com energia, né? E a fissão nuclear, né, faz com que essa energia se libere. Então, o domínio dessa tecnologia ele deve ser usada para o bem, né? Sempre para o bem. Vamos adiante então. Forma geral, esse fluido puro vai, por assim dizer, contaminando-se, absorvendo qualidades dos orbes e suas características peculiares. Então, por exemplo, esse fluido, quando vai se aproximando da Terra, ou da psicosfera da Terra, ele vai adquirindo características específicas da Terra, assim como quando ele se aproxima de Júpiter, ele vai adquirindo características específicas de Júpiter. Portanto, um espírito terráqueo, para ele ir para Júpiter, ele precisa modificar a energia do seu perispírito, porque o perispírito tem uma outra vibração lá em Júpiter. Então, só para a gente ir entendendo, então, esses conceitos, né? Nos adiantando um pouco mais, veremos que o espírito, para atuar sobre o corpo físico, precisa então de um intermediário. Acabei, né, de dar um spoiler, por assim dizer, que é o perispírito. Gente, nas culturas orientais, nós percebemos estudos de diversos corpos existentes entre o espírito e o corpo físico. Uns falam em 7, outros falam em 12. Eu acredito que são muitos. Mas aqui, na doutrina espírita, nós vamos nos ater à definição de André Luiz. André Luiz nos diz que o corpo é formado de espírito, perispírito e corpo físico. Né? Então fica mais simples o entendimento, naturalmente, quando nós vamos estudar a fundo essa parte das energias, os outros corpos que, por assim dizer, se subdividem do próprio perispírito, são importantes nesse entendimento. Mas para nós aqui, essa simplificação que André Luiz nos traz, ela é suficiente para o nosso entendimento. Ok, meus queridos, vamos adiante, vamos voltar aqui à obra do nosso querido Joaquim. E daí ele diz assim: esse fluido espiritual condensado em nosso perispírito possui qualidades terapêuticas. Olha só, aqui ele já faz o link para as curas de Jesus, né? Porque é desse fluido que saem, por assim dizer, as curas. Então, a qualidade terapêutica desse fluido, naturalmente, vai depender do espírito. Né? Então, se é um espírito atrasado, cheio de atavismos, esse fluido, né, essa energia,
talvez não tenha a capacidade de curar, muito pelo contrário, talvez faça até mal. Né? Aqueles casos que muitos já devem ter percebido, às vezes a gente se aproxima de uma determinada pessoa e depois sente sono, sente cansaço. Por quê? Porque a energia dela acaba sugando a nossa, né? A energia de baixa vibração. É interessante isso, né, gente? Aquele livro que nós estudamos no início desse grupo das terças-feiras, quando ele era ainda presencial, há uns 7, 8 anos atrás, o pessoal mais antigo vai lembrar que nós estudamos o livro A Dança das Energias, né? Um livro espetacular, gente, vale a pena todo mundo ler. Fica aí a recomendação. A Dança das Energias é um livro editado pela Casa Espírita Luz e Caridade, aqui de Curitiba. É possível adquiri-lo, então, diretamente lá ou também no e-commerce, né? Que também tem. Na sequência, a parte dessa energia que pode ser transferida através do pensamento e da vontade, olha que interessante, né? Então, essa energia que tem qualidades terapêuticas, uma parte dela pode ser transferida através do pensamento e da vontade, que pode beneficiar alguém e provocar curas. Contudo, existem condições necessárias para que isso ocorra, como, por exemplo, a disposição do indivíduo em recebê-las. Então, se o cidadão ele está refratário, ele não acredita, ou ele acredita, mas na hora de receber essas energias ele está pensando nas contas que ele tem que pagar, ele está pensando em outras coisas que não se posicionando como recebedor, essas energias não vão fazer o trabalho, não vão alcançar o objetivo para os quais elas foram irradiadas através da vontade, do pensamento de quem as irradiou. É simples assim, né, gente? E dessa forma, então, o nosso querido Neto esclarece, diz assim: as curas de que tanto ouvimos falar nada mais são do que a ação dos fluidos espirituais sobre o perispírito do receptor que os absorve. Gente, aqui dentro dessa frase tem um conceito importantíssimo do passe. O passe ele é feito de perispírito para perispírito. Então, a espiritualidade ela pega a energia do médium passista, a energia magnética, né, do médium passista, soma essa energia com a energia espiritual do espírito que o precede, e essa energia vai para o perispírito do paciente, né, porque o perispírito do paciente é que faz a conexão com o corpo físico. Né? Perispírito, como o próprio nome já diz, ele é o intermediário. Então, a conversa energética, por assim dizer, acontece entre os perispíritos. Né? Gente, olha lá, se você tiver alguma dúvida, vamos comentando ali, a gente vai parando, né, e vamos conversando também. Né? Eu não sei se a Vânia já conseguiu chegar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, olha aqui, a Vânia chegou, seja bem-vinda, Vânia. A Elisa também Boa está noite ali. a todos. Oi, Elisa. Consegui. Muito bem, vou deixar você aqui com a gente, então, e se você quiser comentar alguma coisa, é só abrir o microfone e interromper, tá bom? Ok. Obrigada. Eu que agradeço, já temos a prece final garantida, então. Vamos lá. Então, gente, seguindo aqui, né, notemos que estamos falando do mesmo princípio do passe. Isso aqui estava escrito, eu já antecipei. Que também depende do grau de absorção do paciente que recebe. Aquela condição de ser refratário ou não. E tem uma autora, eu confesso para vocês que eu acabei não procurando o livro dela, mas achei interessante. Ela chama Terezinha Oliveira e ela tem uma obra chamada Iniciação ao Espiritismo. Ela é conterrânea lá do Joaquim Bueno Neto, e nessa obra ela diz o seguinte: o perispírito absorve com facilidade os fluidos externos porque tem natureza idêntica. Olha que interessante, né, essa informação. Né?
Por isso que a coisa acontece de perispírito para perispírito. Então aqui eu trouxe essa informação como um reforço, né, para que a gente grave muito bem isso, né, porque o perispírito também é fluídico. Então, portanto, essa transmissão de energia, ocorrendo dessa forma, chega até o corpo físico e chega também até o espírito. Em A Gênese, no capítulo 14, né, continuando o capítulo 14, e agora indo lá para diante, nos itens 31 e 32, tem um subitem, gente, chamado curas. E ali tem muita informação também. Temos, infelizmente, nós não teremos tempo hábil para a gente explorar, né, esse item 14 de A Gênese, mas não se esqueçam de se inscreverem nos nossos seminários de passe e de irradiação, que acontecerão com certeza nesse ano, e a gente vai falar muito desse capítulo 14 de A Gênese. Ele é magnífico. Então vamos a um resumo do autor aqui desses itens. Vamos adiante. Então, basicamente, nós temos ali: corpo e perispírito são apenas transformações do FCU. Olha que legal, né, gente? O fluido cósmico universal, então, ele é o veículo formador do corpo e do perispírito. Ele não tem nada a ver com o espírito, né? Lembra da Trindade Universal? Deus, matéria e espírito. Ok? Segundo, pela sua identidade com o corpo físico, o fluido tem poder de repará-lo. O agente desse processo é o espírito, encarnado ou não. Ou seja, o espírito é que manipula essas energias através do perispírito. Beleza, gente? E a Ivone acabou de chegar, seja bem-vinda, querida Ivone. O Rogério aqui nos dizendo, muito bons estudos desse livro maravilhoso. E ele está em paralelo lendo O Médico Jesus, olha que legal. Você pode ler, Rogério, em paralelo e assistir aos encontros que estão gravados no mesmo canal do Facebook, né? O Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco. Estão todos lá os encontros do Médico Jesus, gente. Olha aí que bacana. E a Valquíria também chegou, seja bem-vinda, Valquíria. Chegou um ônibus atrasado aí, acho que é por causa da chuva, gente. Mas pelo menos chegou, que Deus abençoe. Olha aí. Gente, ó, não nos esqueçamos que a vontade, ó, imagine a palavra vontade escrita com letra maiúscula. A vontade tem fator preponderante para aqueles que desejam curar. Lembram daquela passagem do endemoniado de Cafarnaum, que nós vamos estudar já na sequência? Eu vou dar só um spoilerzinho, que os discípulos voltaram todos cabisbaixos, não quiseram curar, não conseguiram curar o rapaz, né? Jesus falou: ó homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Olha só. Então, a gente precisa disciplinar a nossa vontade para que a gente possa, então, fazer os nossos trabalhos de cura como médiuns passistas, né? Que muitos que estão aqui o são. Jesus, quando interpelado pelos sofredores do caminho, tinha sempre respostas imperativas. Olha só que exemplo bacana. Perguntaram para Jesus, eu me lembro que foi um leproso, perguntou para Jesus: se quiseres, podes me curar. E Jesus disse: posso. Respostas imperativas. Tem respostas de Jesus que são simplesmente quero. Olha que legal isso, gente. A gente dizer posso, assim como Pedro fez quando aquele mendigo pediu uma esmola. Né, o mendigo pediu, eu estou aqui com o meu backup aqui dizendo se está tudo bem, diz que está tudo bem. Né? O mendigo pediu uma esmola para Pedro e Pedro disse assim: esmola, né, dinheiro eu não tenho, mas te darei o que tenho. E quando ele fez isso, pela ação da sua vontade, ele curou aquele mendigo de uma problemática que ele tinha, que eu não me lembro qual era, mas era algo que interessante, né? Vamos adiante então, gente.
essa firmeza, essa vontade firme, fazia de Jesus uma espécie de gerador de partículas, gente, capaz de regenerar tecidos e aliviar até os espíritos. Lembra daquele gerador de partículas que tem na Europa, um túnel de não sei quantos quilômetros de comprimento, né, que faz aquela colisão de partículas? Então, Jesus tinha isso no pensamento, né? Ele não precisou construir nenhum túnel para fazer curas, né? Então, olha como é que é a importância da gente tendo esse tipo de entendimento. Contudo, mesmo os sabedores que existe a misericórdia divina, é preciso haver o merecimento. E muitos não puderam ser curados, né? Eu me lembro de algumas passagens de Jesus que Jesus disse: eu não podia curar aquele indivíduo, né? Os discípulos perguntaram, né? Por que não curou, né? Por que você não aliviou aquele cidadão? Ele disse: olha, ele eu não podia. Então tudo tem seu tempo, né, meus queridos? Até para Jesus tem que respeitar o tempo dos outros. Ele respeita, né? Não é que ele tem que respeitar, ele respeita o tempo dos outros, porque ele sabe que se ele atravessar, a pessoa não se regenera. Então cada um tem seu tempo. Agora, gente, nós vamos pegar esses entendimentos até agora e vamos trazer para Jesus. E se esse doador fosse Jesus? O espírito mais puro que até hoje esteve na Terra. Será que a gente consegue imaginar a pureza dos fluidos que ele emanava? O grau de sua vontade? Gente, para a gente ter uma ideia a respeito disso, só para a gente entender, vocês já ouviram falar de fotokirlian? Ou a kirliangrafia? O Kirlian era um russo que trabalhava com manutenção de aparelhos de raio-x. E um dia, sem querer, ele percebeu, vou falar resumidamente aqui, a história é muito bacana, mas um dia ele percebeu que ele conseguiu fotografar, entre aspas, alguma coisa que na hora dele testar um aparelho de raio-x, apareceu naquela chapa como se fosse uma espécie de mancha ao redor daquele corpo, que, se não me engano, era a própria mão dele, que foi uma coisa assim meio que por acaso, meio que sem querer. E daí o Kirlian começou a entender que tinha alguma coisa diferente ali. E a kirliangrafia surgiu de tal forma que, através de uma máquina fotográfica adaptada para isso, o Kirlian fotografava a áurea das... perdão, a Áurea talvez nos assista aqui, a aura, perdão, olha, a aura das plantas, a aura dos animais e também dos seres humanos. O que é a aura? A aura é uma expressão espiritualista, né? Mas é a radiação do nosso espírito, né? Que se expande um pouquinho do corpo. Um pouquinho assim, né, gente? É nesse ponto que eu quero chegar. Quando se faz uma foto Kirlian de um simples mortal, é possível que essa aura, ou esse envoltório energético, ele alcance entre 1,5 metro e 2 metros ao redor do nosso corpo. Não é pouca coisa, né, gente? Mas o cidadão especializado em fotos Kirlian era amigo do Chico e sempre perguntava para o Chico: Chico, eu queria fazer uma foto Kirlian de você. E o Chico estava sempre assim: não, depois a gente faz, né, hoje não vai dar. E o cidadão volta e meia encontrava com o Chico, e ele insistia com o Chico, até que o Chico um dia topou. O cidadão fez a foto para saber o tamanho dessa psicosfera do Chico, e imaginem que essa psicosfera, gente, chegava a 12 metros de distância do Chico. E aí eu fico pensando, né? Se a nossa tem 2, a do Chico tinha 12, quantos metros deveria ter a de Jesus? Que é o espírito mais puro que já esteve aqui entre nós, né? Imagine quantos metros alcançava de Jesus. Por isso que Jesus fazia curas que hoje a gente não dá conta, né,
de fazer sozinho. Ó, o Rogério disse aqui quilômetros. E a Nádia está trazendo a expressão que eu não estava conseguindo lembrar. Campo magnético. Até vou pôr aqui, vamos fazer a correção para ficar bonito. Olha lá o que a Nádia disse. Campo magnético ou hálito mental, conforme André Luiz. Se não me engano, não se engana não, é isso mesmo. Muito obrigado, anjo da guarda de plantão aqui me socorrendo. É por isso que é bom a gente fazer em grupo as coisas, né? Porque daí a gente não passa vergonha. Então vamos lá adiante, mais um pouquinho. Gente, em o livro O Espírito do Cristianismo, lembram que no nosso primeiro encontro, o Joaquim insistiu que a gente lesse esse livro de Cair Bar Schutel, né? Cair Bar Schutel, O Espírito do Cristianismo. E temos ali, então, anotado por esse belíssimo autor, que é um ator judeu, por sinal, o propósito de Jesus. E vamos ver qual é o propósito de Jesus. As curas do Mestre estavam no primeiro plano de sua missão terrena. Olha que interessante, gente. As curas do Mestre estavam no primeiro plano da sua missão terrena. Mas será que Jesus encarnou na Terra apenas para efetuar curas, gente? Que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Será que Jesus veio aqui para efetuar curas e ir embora dali 3 anos? Quer dizer, ele ficou até os 30, aí ficou mais 3 anos só fazendo curas, trazendo o seu evangelho e seu ensinamento e ir embora. E o Joaquim Bueno Neto anota dizendo o seguinte: assim Jesus curava não por amor à medicina ou ao magnetismo, mas para ensinar pelo exemplo a lei de Deus através do amor ao próximo. Gente, eu achei um espetáculo essa frase. Porque Jesus, então, ele chamava atenção a respeito das curas. Então, as suas curas, elas despertavam respeito e admiração por aqueles que estavam ao seu redor. E assim, Jesus aproveitava e trazia o seu evangelho de luz e amor. Né? Porque ele captava a atenção das pessoas e aí ele trazia os seus ensinamentos, né? Que são verdadeiros curativos para nós espíritos imperfeitos ainda, né, gente? Portanto, meus queridos, Jesus era um combo, como se diz hoje em dia, né? Conhecia as leis do universo, estou usando no passado, mas a gente sabe que ele conhece, ele é vivo, né? Conhecia as leis do passado, sabia manipular os fluidos, possuía a vontade de um Cristo e amava a todos com amor que ainda não somos capazes de compreender. E Jesus ainda era médium de Deus. Olha que expressão interessante, né? Jesus era médium de Deus, quer dizer, o nível de elevação dele era tão alto, né, vibracional, que ele conseguia receber as mensagens diretamente de Deus. Isso são os espíritos crísticos, né, que não é só Jesus, né, existem talvez centenas de milhares ou bilhões, né, existem muitos espíritos crísticos, né, assim como existem muitos espíritos imperfeitos também. E a Luciana diz aqui que a aura, origem no latim, significa sopro de ar. Olha que legal, viu só? A Luciana, direto de Florianópolis, aqui nos trazendo uma informação importante aqui do latim, né? Esse sopro de ar ou esse sopro de energia. Obrigado, Lu. A Vânia está dizendo que o som está ruim. Gente, como é que está chegando aí para vocês? Me contem. A Nádia está ouvindo aqui com fone de ouvido, ela disse que está bom. É que pode ser, às vezes, vai animar um probleminha na tua internet, mas pode ser na minha também, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O StreamYard às vezes avisa quando a internet não está boa. Não, ele está dizendo, por enquanto, que está tudo legal. Então, vamos com calma e paciência, porque o tempo hoje está complicado, né? Não está ajudando muito. Gente, nós não podemos esquecer que também havia uma multidão de bons espíritos sob as suas ordens. É natural, né, gente? É natural que Jesus não estava num trabalho solitário, sendo auxiliado por espíritos imperfeitos encarnados aqui na Terra, né? Imagine um espírito crístico com uma missão enorme de trazer o seu evangelho, ele não iria vir sozinho
e ficar rodeado de 12 espíritos imperfeitos, né? Encarnados. Então, naturalmente, a equipe de Jesus deve ser uma equipe, né, até hoje, né, muito grande. Né? Olha, a Elisa diz que o som lá tá bom, a Valquíria também e a Andréia também. Então, continuamos adiante aqui. Vamos adiante. Contudo, se hoje não temos Jesus em carne e osso, temos seus ensinamentos e as casas espíritas, com todos os seus trabalhadores dispostos a ajudar e auxiliar. Não é legal isso, gente? Se a gente não tem Jesus ali para aplicar aquele passe que faz a gente mudar direto para o mundo de regeneração, né? A gente tem os trabalhadores da casa. A gente tem as casas espíritas, as casas de oração também, não só espíritas, mas eu gosto de falar da nossa, né? Então, olha só, nós temos toda uma estrutura numa casa espírita, tanto física quanto espiritual, para levar essas curas até aquelas pessoas que querem recebê-las. Então, às vezes, não é um médium passista, mas é o somatório das energias de diversos médiums passistas, com mais a energia da espiritualidade da casa, que vão tentar levar a cura para aquele paciente. Né? Então, é um trabalho em equipe, a gente não pode esquecer disso. Contudo, tá bom, aqui, ok. Vamos adiante então, já li tudo, só estava dando uma revisada. E mais adiante, hoje, entre os discípulos modernos do Mestre, agora a gente vai fazer uma pequena leitura aqui, né? Porque aqui vale a pena a gente pegar direto do livro aqui, que diz assim. Continuando naturalmente no capítulo 1. Hoje, entre os discípulos modernos do Mestre, não é possível encontrar alguém que reúna tamanhos recursos. As curas que se podem obter nas atuais casas de oração resultam de um esforço coletivo, da reunião de pessoas comprometidas com identidade de propósitos e de intenções, idoneidade moral, unidas por sentimentos de elevada pureza, amantes da disciplina, do espírito de serviço, da prática da caridade e do estudo sério. Gente, é importantíssimo essas colocações do Joaquim para que a gente introspecte essa lição e coloque em prática. Nós precisamos nos exercitar para fazer exatamente isso que eu vou repetir, gente, para deixar bem marcado. Esforço coletivo, reunião de pessoas comprometidas, que têm um compromisso com a atividade, identidade de propósitos e intenções. Então, o cidadão vai para a casa espírita já preparado para o trabalho para o qual ele foi escalado. Então, se o cidadão vai fazer palestra na casa espírita, ele se prepara para a palestra. Se o cidadão vai fazer uma leitura da harmonização, ele se prepara para a leitura da harmonização. Se ele vai fazer uma prece, ele se prepara para a prece. Assim como o médium passista, ele precisa se preparar no decorrer do dia também para aplicar o passe. Então, gente, é um trabalho seríssimo que nós não podemos fazer de improviso. Né? Na sequência, diz aqui o nosso querido Joaquim, reunidas tais condições, é possível cogitar a criação de bons trabalhos de irradiação de fluidos a enfermos. Olha que importante. De passe espírita, de desobsessão, de atendimento fraterno, entre outros, beneficiando assim um número incalculável de criaturas necessitadas com reconhecida eficácia. Portanto, né, para que se tenha eficácia, é importante que a gente, então, pratique, né, gente, a doutrina espírita em nossas vidas. E o autor, mais adiante, ele nos faz uma advertência. Vamos ver o que ele nos diz. Entretanto, é bom se diga,
O objetivo do Espiritismo não é a cura orgânica. O foco do Espiritismo é a cura do espírito. Isso, gente, muito interessante. Peraí, deixa eu estou perdido na hora? Não, estou quase terminando. Gente, importante a gente pensar nisso. Né? Naturalmente, para curar o espírito, é preciso encher a barriga. A gente não tem dúvida disso. Mas o objetivo do espiritismo não é encher a barriga. O objetivo do espiritismo é a cura do espírito. Por questão de tempo, a gente não vai conseguir aprofundar a respeito disso, mas tenhamos em mente que existem também outras religiões e outras atividades, inclusive da área da saúde, né, dos nossos governos, que procuram prover a barriga vazia dos nossos irmãos. Né? Então, a gente também faz isso na casa espírita, mas lá no Estado é obrigação. Né? E aqui no Espiritismo, a obrigação é a cura do espírito. Portanto, levar o entendimento para a cura das mazelas da alma, dos vícios e das imperfeições, e também da aquisição de virtudes, transformando moral e intelectualmente o ser. Porque, gente, quando esse ser se transformar, ele não vai mais precisar da ajuda nem do governo, nem da casa espírita e nem de outras entidades. Ele vai conseguir sobreviver a partir do seu próprio esforço. E Joaquim, então, atualiza esse entendimento dizendo assim: somos os modernos pobres estropiados. Olha que legal, achei até romântico, né? O jeito que ele falou, porque a gente continua pobre estrupiado, né? Andando de carro, andando de Uber, andando de ônibus, andando de bicicleta, coisas que não tinham naquela época, mas a gente ainda sofre um pouquinho, né? Então, os doentes da alma, esperando alta desse bendito hospital chamado Terra, onde o amor do Cristo nos situou por acréscimo de misericórdia. Né? E a Luciana fala aqui da reforma íntima, é isso mesmo. Né? A gente precisa buscar, né, a nossa reforma íntima, lembrando que Jesus não curava ninguém antes de fazer aquela pergunta clássica: o que queres? Lembram disso? Jesus, quando as pessoas chegavam perto de Jesus, Jesus olhava e dizia: o que queres? E uma vez um coxo e cego disse para ele: eu quero que você cure a minha perna. E Jesus falou: eu posso, e curou a perna. E ele saiu andando muito bem e continuou cego. Porque ele não tinha problema com a cegueira, ele tinha problema com a perna dele. E Jesus podia ter curado as duas mazelas, né? Mas Jesus só curou aquela que ele pediu. Então, gente, para a gente já ir chegando ao final, né? Já estou vendo aqui gente fazendo polichinelo aqui para eu terminar, né? Que já está passando da hora. E cabe a nós. Peraí que deu um pulo aqui, foi meu mouse. E cabe a nós o esforço e a vontade firme para nos estudarmos e nos superarmos, melhorando a cada dia, nos instruindo e bem compreendendo as curas do Mestre amado, exercitando as virtudes que já adquirimos e desenvolvendo novas. Porque a caminhada deve ser sempre na direção de nosso Pai maior. Feito então, gente linda, vamos mudar o nosso slide aqui, que a hora já passou. Agora chegou aquela hora da nossa prece final. E eu convido aqui a nossa querida Vânia, então, para nos trazer uma prece vendo essa figura bonita do nosso querido Mestre Jesus. É com você, Vânia, não esqueça de abrir o microfone. Obrigada, Carlos. Então, vamos agradecer, né? Vamos agradecer por esse momento tão importante para todos nós, né? Que são a luz que precisamos para o nosso caminhar, entender cada vez mais a mensagem que Jesus nos veio trazer. Então, gratidão a Deus pela oportunidade, gratidão aos espíritos de luz da nossa Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, pelo apoio e amparo de sempre, esses trabalhadores da Seara de Jesus, e que a gente possa
ter nos corações cada vez abertos para o aprendizado que nos é proporcionado, mas que a gente possa cada vez entender mais e colocar em prática, né, nas nossas ações, através dos nossos pensamentos, nossas formas de falar, que são as formas de dizer que estamos compreendendo cada vez mais essa lição de Jesus. Esse amor incondicional que ele nos exemplificou. Que sigamos com ele em nossos corações e pedimos a permissão a Deus Pai para o encerramento de mais uma noite de estudos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Vânia. Olha que legal, né? Importante o nosso segundo encontro aqui. Gente, eu vou contar para você, nós vamos ter uma novidade, né? A partir do nosso próximo encontro, a figura do especialista vai voltar, mas vai voltar um pouquinho diferente. Eu vou comentar com vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, o especialista agora vai ser um mais especialista ainda. Mas fica para a gente conversar lá. Gente, eu agradeço de coração a presença da Vânia, a presença do Dito, da Elisa. Muito bom tê-los conosco. Agradeço também o pessoal aqui do chat que esteve com a gente. O meu beijo e o meu abraço. E o Benedito e a Elisa podem se despedir também, e depois a Vânia. Queremos agradecer com muita alegria de estarmos fazendo parte desse grupo, desse estudo, tão benéfico para os nossos corações, os nossos espíritos, né? De Jesus, que é o nosso psicoterapeuta, né? Que faz com que a gente acredite que a cura também existe dentro dos nossos corações. Como bem disse o nosso Carlos Madaloso, precisa partir de nós, da nossa boa vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia de todas as necessidades e de cada um, mas ele mesmo assim perguntava: o que queres que eu faça? Né? Então, como no estudo, né, Jesus não veio só para a cura, veio para nos conscientizar de que sim, através da nossa boa vontade, nós venceremos todos junto com ele. Quero agradecer e dar uma boa noite e passar a palavra para a Elisa. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que tenhamos uma ótima semana, abençoada e com muitas bênçãos, né, do nosso Senhor. Que assim seja, Elisa, Vânia. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro, próxima semana. Fiquem todos com Deus. Estaremos firmes todos juntos, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.